Oi? Bom dia a todos, senhoras e senhores, Controladora-Geral do Município, Angélica Vermelinge, seus assessores, vereador César. Vamos dar início à audiência pública de prestação de contas das execuções financeiras e orçamentárias do segundo quadrimestre de 2025 do Poder Executivo do município de Itaboraí, em cumprimento ao que determina a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido a ilustríssima senhora Controladora-Geral do município, Angélica Vermelinge da Rosa, a dar início à explanação. Bom dia a todos presentes, senhoras e senhores. A partir de agora, a gente vai apresentar a audiência pública relativa ao segundo quadrimestre do exercício de 2025, em relação aos limites, né, estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As fontes de informações utilizadas nessa apresentação são extraídas do relatório resumido de execução orçamentária, referente ao quarto bimestre de 25, e relatório de gestão fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2025. Essa audiência está prevista no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela diz que até os meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo realizará audiência pública referida no artigo 166 da Constituição Federal, nas casas legislativas estaduais e municipais. Bom, essa audiência, né, como eu já li anteriormente, ela vai tratar dos dados, dos resultados, das metas atingidas pela administração até o segundo quadrimestre de 2025, que compreende o período de 1º de janeiro de 25 até 31 de agosto de 2025. O primeiro quadro, a primeira tabela que a gente vai apresentar aí é a execução orçamentária das receitas. O que o município arrecadou até o período de receita corrente, receita de capital e receitas intra-orçamentárias. A receita corrente estimada para o ano de 25, aprovada aqui pela Câmara Municipal, foi na ordem de 977 bilhões 469 milhões. 977 milhões 469 mil. O que foi arrecadado até o período foram 722 milhões 310 mil. Eu vou desprezar ali a coluna dos reais e dos centavos para não ficar muito exaustivo. As receitas de capital estimadas no período para o exercício de Itaboraí foram de 184 milhões 589 mil. E foi arrecadado até o período 8 milhões 516 mil. As receitas intra-orçamentárias que são relacionadas ao Itaprev foram na ordem de 65 milhões e 45 mil. E foi arrecadado até o período 18 milhões 152 mil. Então, o total de arrecadação no município de Itaboraí até 31 de agosto, que é o segundo quadrimestre, foi de 748 milhões 979 mil. Esse gráfico aí demonstra o que eu acabei de ler na tabela anterior, a estimativa entre o que foi previsto e o que foi arrecadado até o período. Das receitas que foram arrecadadas até o período, elas se dividiram da seguinte forma: receita tributárias foram estimados 195 milhões 852 mil e foi arrecadado até o período 161 milhões 521 mil. No que concerne as transferências correntes, foram estimados 689 milhões 943 mil e foi arrecadado 478 milhões e 22 mil. Receita de contribuições foram estimados 44 milhões 103 mil e foi arrecadado até o período 27 milhões 960 mil. Receita patrimonial foi estimado 24 milhões 243 mil
e foi arrecadado até o período 44.386.000. A receita de serviços foi estimado 8.928.000 e foi arrecadada até o período 3.295.000. Outras receitas correntes foram estimadas 14.397.000 e foi arrecadado 7.124.000. Receitas de capital, 184.589.000 de estimado e 8.516.000 arrecadado. Receitas intra-orçamentárias, estimado 65.045.000 e arrecadado 18.152.000, perfazendo ali o total de arrecadação de 748.979.000. Esse gráfico, novamente, demonstra, por segregação de receita, o que foi estimado e o que foi arrecadado no período. Agora, a partir da tabela 3, a gente vai explanar a execução orçamentária das despesas do município. No exercício de 2025, foi autorizado pela LOA a execução de despesa na ordem de 1.220.861.000. Até o período, foi empenhado 884.003.000, foi liquidado 706.331.000 e pago na ordem de 692.215.000. No que tange às despesas de capital, foram autorizados pela LOA a execução de 231.552.000, foi empenhado até o período 62.915.000, liquidado 15.638.000 e pago 13.825.000. Em relação à reserva de contingência, tinha um valor autorizado de 5 milhões e que não houve execução no período. Então, o total de despesa empenhada no município de Itaboraí até 31 de agosto foi de 946.919.000, liquidada na ordem de 721.969.000 e pago na ordem de 706.041.000. Esse gráfico demonstra ali, as colunas demonstram o que foi previsto, o que foi empenhado, liquidado e pago até o período de despesas correntes e, na sequência, despesas de capital, o que foi previsto, o que foi empenhado, liquidado e pago, de acordo com a informação do quadro anterior. Na tabela 4, vai falar da composição dessas despesas, que elas se subdividem em despesa com pessoal e encargos sociais. Foi autorizado 533.689.000, foi empenhado 408.224.000, liquidado 347.348.000 e pago 340.597.000. Despesa com juros e encargos sociais. Foi autorizado 700.000, empenhado 500.000, liquidado 348.000 e pago na mesma ordem, 348.000. Outras despesas correntes foram autorizadas na ordem de 686.472.000, foi empenhado até o período 475.279.000, liquidado 358.634.000 e pago 351.270.000. Investimentos foram autorizados na ordem de 230.102.000, foi empenhado 61.915.000, liquidado 15.169.000 e pago na ordem de 13.356.000. Com a amortização da dívida, foi autorizado 1.450.000, foi empenhado até o período R$ 1 milhão, liquidado 468.000 e pago na mesma ordem 468.000. Reserva de contingência, como já mostrei anteriormente, não houve execução.
Então, o total das despesas segregadas de acordo com a classificação foi na ordem de empenhado no valor de R$ 946.919.000, liquidado R$ 721.969.000 e pago na ordem de R$ 706.041.000. Esse gráfico demonstra aí o comparativo da despesa, o que foi empenhado, liquidado e pago no período, autorizado, empenhado, liquidado e pago no período, de acordo com a sua classificação. Agora, na tabela 5, a gente passa a demonstrar o total dessas despesas, só que segregadas por órgãos de governo, sempre até o segundo quadrimestre de 2025. A Câmara de Itaboraí, ela teve uma despesa autorizada de R$ 25.585.000, empenhada R$ 22.424.000, liquidada R$ 15.887.000 e paga na ordem de R$ 15.869.000. O gabinete do prefeito teve uma despesa autorizada de R$ 3.496.000. Foi empenhado até o período R$ 3.391.000, liquidado R$ 2.078.000 e pago na ordem de R$ 2.078.000. A Controladoria Geral do Município teve uma despesa autorizada de R$ 300.000, foi empenhado até o período R$ 161.000, liquidado e pago R$ 108.000. A Procuradoria-Geral do Município teve uma despesa autorizada de R$ 20.627.000, empenhado de R$ 17.407.000, liquidado na ordem de R$ 16.938.000 e pago na ordem de R$ 16.897.000. A Secretaria Municipal de Governo teve uma despesa autorizada de R$ 6.219.000, empenhada de R$ 6.010.000, pago, liquidada na ordem de R$ 3.686.000 e pago na ordem de R$ 3.558.000. A Secretaria de Fazenda e Tecnologia teve uma despesa autorizada de R$ 21.126.000, foi empenhada até o momento R$ 11.910.000, liquidado R$ 6.685.000 e pago na mesma ordem, R$ 6.685.000. A Secretaria Municipal de Obras teve uma despesa autorizada de R$ 69.327.000, empenhada de R$ 30.574.000, liquidada de R$ 9.166.000 e paga na ordem de R$ 9.129.000. Secretaria Municipal de Saúde teve uma despesa autorizada de R$ 344.595.000, empenhada R$ 186.331.000, liquidada R$ 173.150.000 e paga na ordem de R$ 170.757.000. A Secretaria Municipal de Educação teve uma despesa autorizada de R$ 396.773.000, foi empenhada até o período R$ 264.817.000, liquidado R$ 215.935.000 e pago na ordem de R$ 212.294.000. Secretaria de Transporte teve uma despesa autorizada de R$ 36.683.000, empenhada de R$ 33.688.000, liquidada R$ 18.592.000 e paga R$ 18.538.000. A Secretaria de Planejamento teve uma despesa autorizada de R$ 2.261.000, a empenhada de R$ 171.000, liquidada e paga na mesma ordem R$ 112.000.
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, despesa autorizada de 947 mil, empenhada 630 mil, liquidada 529 mil e paga na ordem de 460 mil. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo teve uma autorização de 105 mil e não houve empenho, liquidação e pagamento nesse período. Secretaria Municipal de Administração teve uma despesa autorizada de 133.383 mil, empenhado na ordem de 105.873 mil, liquidada na ordem de 99.164 mil e paga na ordem de 97.075 mil. A Secretaria de Desenvolvimento Social teve uma despesa autorizada de 17.332 mil, empenhada na ordem de 7.472 mil, liquidada na ordem de 6.029 mil e paga na ordem de 5.925 mil. Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, uma despesa autorizada de 171 mil, empenhado na ordem de 22 mil, liquidado e pago na ordem de 5 mil reais. O Itaprev teve uma despesa autorizada de 135.321 mil, uma despesa empenhada de 122.817 mil, liquidada na ordem de 63 mil e paga na mesma ordem, 63 mil. Quer dizer, 63.401 mil liquidado e 63.379 mil paga. Desculpa. A Secretaria Municipal de Agricultura teve uma despesa autorizada de 2.322 mil, empenhada na ordem de 1.269 mil, liquidado e pago na ordem de 75 mil reais. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico teve uma autorização de 50 mil e não houve empenho nem liquidação e pagamento dentro do período. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos teve uma despesa autorizada de 194.305 mil, uma despesa empenhada de 105.204 mil, uma despesa liquidada de 70.108 mil e uma despesa paga de 64.127 mil. Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais teve uma despesa autorizada de 10.071 mil, empenhado na ordem de 69 mil, liquidado na ordem de 58 mil e pago na mesma ordem, 58 mil. A Secretaria Municipal de Ciência e Inovação teve uma autorização legislativa de 5 mil reais e também não houve empenho, liquidação e pagamento no período. A Secretaria Municipal de Defesa Civil teve uma autorização de 178 mil, o empenho na ordem de 160 mil, liquidação na ordem de 92 mil e pagamento na mesma ordem, 92 mil reais. Secretaria Municipal de Turismo e Eventos teve a despesa autorizada na ordem de 19.429 mil, despesa empenhada na ordem de 18.353 mil, despesa liquidada na ordem de 16.121 mil e paga na mesma ordem, 16.121 mil. Secretaria Municipal de Comunicação Social teve uma despesa autorizada de 900 mil, empenhada na ordem de 604 mil, liquidada e paga no valor de 466 mil. Secretaria Municipal de Segurança teve uma despesa autorizada de 5.160 mil, empenhado de 699 mil, liquidada e paga na ordem de 500 mil. A Secretaria Municipal de Cultura teve uma despesa autorizada de 3.351 mil. O empenho, a liquidação e o pagamento ocorreram na ordem de 42 mil reais.
Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos teve uma despesa autorizada de 848 mil, empenhado na ordem de 439 mil, liquidado e pago na ordem de 307 mil. A Companhia Municipal de Conservação e Limpeza Urbana teve uma autorização legislativa de 6.533 mil, teve empenhado nesse período 6.372 mil, liquidado 2.723 mil e pago na ordem de 1.372 mil. Então, a partir de agora, tem os gráficos, né, que demonstram tudo que eu apresentei nessa tabela, que são todas as despesas por órgãos de governo, comparando o que foi autorizado, o empenhado, o liquidado e o pago dentro de cada órgão de governo. Agora a gente passa a falar dos percentuais, né, que têm que ser obedecidos pela legislação vigente, e aí os próximos slides vão tratar da despesa com pessoal, na sequência, educação e saúde. A tabela 6 aí traz o demonstrativo da despesa com pessoal. A despesa com pessoal ocorreu até o segundo quadrimestre no valor de 439 milhões e 97 mil. Esse valor é calculado com base na receita corrente líquida. Ele trouxe percentual de 42,35%, que é o índice, né, que foi aplicado com o pessoal até o período, e a receita corrente líquida nesse período foi de 1.036.763 mil. Então, o limite máximo trazido pela lei, que é 54%, seria de 559.852 mil. O município aplicou até o período 439 milhões e 97 mil. Portanto, está dentro do limite máximo estabelecido pela legislação para gastar com despesas de pessoal. Esse gráfico aí demonstra o limite máximo e o que foi aplicado até o período. Essa despesa de pessoal aí é do Poder Executivo. O próximo slide que a gente vai tratar é da despesa com educação. O artigo 212 da Constituição Federal diz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, Distrito Federal e municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos e proveniente das transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. A tabela 7 vai demonstrar a aplicação e desenvolvimento do ensino que ocorreu até o segundo quadrimestre de 25. O município recebeu de impostos, nesse período, receita de impostos, 134.302 mil. De transferências constitucionais e legais, ele recebeu 155.208 mil. Então, o total das receitas de impostos e transferências de impostos foi na ordem de 289.510 mil. Desse valor, 25% tem que ser aplicado em educação, que seria o valor mínimo de 72.377 mil. Na tabela a seguir, a gente vai demonstrar o que foi efetivamente aplicado no período. Em aplicação em MDE, que é manutenção e desenvolvimento no ensino, e despesa liquidados, foi na ordem de 50.567 mil. As receitas de transferências para o Fundeb ocorreram na ordem de 29.935 mil. As receitas do Fundeb que não foram utilizadas até o período em valor superior a 10%, que deduzem ali da base de cálculo, foram na ordem de 14.599 mil, e mais 1.052 mil de superávit, que não foi aplicado até o segundo quadrimestre, e cancelamento de restos a pagar de 2.079. Então, todo o saldo, né, de toda essa equação prevista no anexo 8, que é o demonstrativo que a gente publica no réu, deu uma despesa para fins de limite em educação de 64.858 mil até o período. E aí esse valor corresponde a 22,40% da receita corrente líquida. Então, demonstra assim, que até o 31 de agosto não foi aplicado os 25%,
cuja previsão de aplicação é dentro de todo o exercício de 2025. Esse gráfico aí demonstra a aplicação ali de 22,40%, dentro de um mínimo de 25% para o exercício de 2025. Agora, a próxima slide, a gente vai falar dos gastos com remuneração dos profissionais do magistério, que está previsto na Lei 14.113 de 2020. Então, é obrigatória a aplicação mínima de 70% das receitas provenientes do fundo, aqui é o Fundeb, no caso, incluindo a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais do Magistério de Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, incluindo-se ali os encargos sociais decorrentes da remuneração deles. A tabela 8 vai demonstrar para a gente o índice do Fundeb, que é o percentual de 70%, o que foi aplicado até o período. O município recebeu até o segundo quadrimestre de recursos de Fundeb, VAAT e VAAF, lembrando que o VAAT e o VAAF são complementações da receita do Fundeb, e mais rendimento de aplicação financeira dessas aplicações, a ordem de R$ 138.946.000. Desse valor, 30% pode ser aplicado em outras despesas, que daria um total de R$ 41.684.000, e 70% tem que ser obrigatoriamente aplicado em profissionais de educação, que daria um total de R$ 97.262.000. Até o segundo quadrimestre de 2025, o município aplicou R$ 88.394.000 desta receita em profissionais do magistério, o que corresponde a 63,61%, até o período de 31 de agosto. Então, como vocês podem ver nesse gráfico aí, de 70%, que é o mínimo que a legislação prevê de aplicação em profissionais do magistério, até 31 de agosto de 2025 foi aplicado o índice de 63,61%. Agora, no que tange às despesas com saúde, que está fundamentada na Lei 141/2012, os municípios deverão aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos e transferências de impostos, todos com base na Constituição Federal. Então, a gente trouxe essa tabela 9 para demonstrar o que o município recebeu de impostos e transferências de impostos até o período, que o impostos foi na ordem de R$ 134.302.000, as transferências constitucionais e legais foram na ordem de R$ 149.677.000, então o total das receitas de impostos e transferências de impostos se deu na ordem de R$ 283.979.000. Desse valor, 15% tem obrigação de ser aplicado em saúde. 15% deste valor corresponde a R$ 42.596.000. Nesse próximo slide, a gente vai demonstrar o quanto efetivamente foi aplicado em saúde. O total das receitas, que a gente trouxe lá da tabela anterior, R$ 283.979.000, e o que foi aplicado em saúde nesse período. A primeira linha ali, despesas empenhadas no período, foi na ordem de R$ 73.180.000, que corresponde a 25,77%. As despesas liquidadas no período foram na ordem de R$ 72.996.000, que correspondem a 25,7%. E as despesas pagas em saúde nesse período foram na ordem de R$ 71.936.000, que vai corresponder aí a 25,33%. Então, o que tange as despesas com ações e serviços públicos de saúde, esse gráfico aí demonstra que o mínimo de 15% que a legislação obriga já foi atingido nesse segundo quadrimestre, tendo o município aplicado 25,33% até o período. Essa tabela aí eu trouxe para demonstrar as demais aplicações em saúde, porque a saúde não aplica só os 15% que a lei determina.
ela tem outros recursos relacionados a ela e que também houveram mais aplicações. Despesas com saúde não computadas no cálculo mínimo. Essas despesas são além daquelas que eu apresentei na tabela anterior. Então, despesas empenhadas foram na ordem de 110.739.000. Essas despesas são com recursos provenientes de transferência da União e do Estado, especificamente para serem usados na saúde. Despesas liquidadas na ordem de 97.945.000 e despesas pagas na ordem de 96.655.000. Bom, agora a gente vai passar a demonstrar a tabela 10, que é o demonstrativo dos restos a pagar apurado no segundo quadrimestre de 25, segregado entre restos processados e não processados. São restos que vêm desde o exercício de 2020. Então, em 2020, tem restos a pagar processados ainda na ordem de 81.000 e não processados na ordem de 105.000. 2021, restos a pagar processados na ordem de 1.500.000 e não processados na ordem de 3.466.000. 2022, restos a pagar processados na ordem de 58.000 e não processados na ordem de 1.048.000. 2023, restos a pagar processados na ordem de 274.000 e não processados na ordem de 13.895.000. E 2024, restos a pagar processados na ordem de 782.000 e não processados na ordem de 33.941.000. Então, o total de restos a pagar, que são obrigações do município, até 31 de agosto de 25, é na ordem de 55.155.000. A tabela 11, que eu acho que é a última, vai trazer a demonstração da dívida fundada do município, a dívida interna acumulada até o segundo quadrimestre de 25. A primeira linha aí traz uma dívida com o INSS, que ela é do exercício de 2017. A quantidade inicial de parcelas estabelecida para ela foi de 200 parcelas. O valor inicial do débito era de 17.212.000. O saldo que entrou em circulação em 2025 foi na ordem de 9.424.000. Foi pago no exercício 266.000. Então, ainda restam a ser pagas dessa dívida 107 parcelas, que dá na ordem de 9.158.000. A segunda linha aí é uma dívida com FGTS, um período de apuração de 2014 a 2017. Ela foi fixada inicialmente em 100 parcelas e o valor inicial dela era de 6.004.000. O saldo que estava em circulação no exercício de 25 era de 5.944.000. Houve o cancelamento dessa dívida e o saldo a pagar é zero no momento, até 31 de agosto. A dívida com a AGRIO, que foi do exercício de 2023 a outubro de 2033, foi fixada inicialmente em 120 parcelas, o valor inicial de 3.805.000, o saldo em circulação dela de 3.805.000. Essa não teve nenhum valor pago no exercício, o saldo, ela continua a pagar as 120 parcelas no valor de 3.805.000. Tem também uma dívida com o INSS, que é uma dívida do exercício de 2009, fixada inicialmente em 240 parcelas. O valor inicial do débito é de 16.193.000. O saldo em circulação dessa dívida em 2025 de 3.563.000 foi pago nesse período 202.000 e restam ainda a pagar 55 parcelas, num total de 3.360.000.
Quanto aos precatórios, tinha um saldo anterior em circulação de 2.717.000. Houve a emissão no período de 7.789.000 e foi pago no exercício total 10.596.000. Então, o total da dívida que passa para o período seguinte é de 16.324.000. Bom, os dados aqui que a gente apresentou são dos relatórios bimestrais e quadrimestrais que estão devidamente publicados no Diário Oficial do Município e em cumprimento, né, ao parágrafo 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Passa a palavra. Obrigado, controladora Angélica. Gostaria de agradecer a todos os presentes. Gostaria de saber se alguém que se encontra no plenário tem alguma dúvida. Gostaria de... Por favor. Bem, querido. Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Júlio César, sou coordenador do CEP Núcleo Itaboraí e também estou como conselheiro da saúde, né, aqui no município de Itaboraí. A questão que eu levanto é justamente que saiu um estudo sobre o DIEESE abordando a questão das perdas salariais. Eu falo enquanto servidor da educação, mas também acho gravíssimo que o município de Itaboraí tenha, né, uma arrecadação e essa arrecadação não seja revertida para a melhoria dos salários dos servidores públicos aqui do município. A gente tem uma previsão que o Fundeb esse ano vai ultrapassar 320 milhões de reais, né, em Itaboraí. A gente está vendo que o prefeito fez uma chamada no sábado para mais 402 servidores, né, vão tomar posse. Mas, assim, há uma rede extremamente precarizada. Tem gente trabalhando dentro do município, ganhando R$ 1.500, fora o desconto do INSS, trabalhando muitas das vezes em dobra e, assim, prejudicando imensamente os alunos aqui da cidade de Itaboraí, porque muitos não estão com aula por conta de não termos professores trabalhando. Então, assim, há no município pessoas ganhando até abaixo do salário mínimo, né? Eu estou vendo que a cidade tem uma pujança econômica, mas essa pujança econômica não está se revertindo ao salário. Então, eu acho assim, será que é culpa nossa, enquanto servidor público, né? Porque os dados estão aí comprovando que há uma arrecadação e é o que me surpreende muito, que há muitas secretarias com muito pouco valor para lidar o ano. Algumas com bastante volume de recursos e outras com nem tanto. Então, para os nobres vereadores dessa Câmara, que analisar esses casos, porque o servidor público é por muitos anos sem qualquer tipo de recomposição salarial, né? Não só da educação, mas também em outras áreas, e a gente tem uma cidade que vai ultrapassar R$ 1 bilhão de arrecadação. E aí já estamos no 5º ano do mandato do prefeito Marcelo Dell'Arori e eu não vejo ainda qualquer sinalização para reverter esse quadro que está aí. É isso. Obrigado, senhor Júlio César. Obrigada. Gostaria de saber se a senhora controladora gostaria de fazer algumas considerações finais. Sim, eu queria agradecer a presença e a presença de todos aqui nessa manhã. E a gente se coloca à disposição para qualquer eventual esclarecimento necessário. Obrigado pela explanação. Gostaria de saber se tem mais alguém no plenário que gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento. Não? Do vereador César? Não? Obrigado, senhora controladora. Obrigado a toda a equipe da Controladoria do Município. Encerra a audiência pública.